Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Top de Luiz Eduardo Magalhães, professor Francisco, estamos juntos. Trago para vocês um forte abraço dos meus colegas, todos os professores de geografia, todas as pessoas envolvidas em educação. Estou aqui para dar as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos a esse ano letivo de 2021. Estamos juntos. Como eu sempre digo, façam valer que nós faremos acontecer. Vamos para a nossa aula. Não perca nada desse vídeo, por favor, que ele está muito bacana, muito interessante para vocês. O nosso tema de hoje, galera, é o território brasileiro. Vocês vão conhecer o território brasileiro hoje. Eu quero iniciar aqui fazendo a leitura do primeiro slide, sem enrolação aqui. Iniciaremos o estudo do espaço geográfico brasileiro, apresentando alguns aspectos gerais sobre a formação do território. Os limites e as dimensões atuais do Brasil são resultado de um processo histórico marcado pela ocupação das terras onde viviam os povos indígenas e por disputa, guerras e acordos entre países da Europa e, posteriormente, da América do Sul. Galera, como vocês sabem, o Brasil que surgiu aí no ano de 1500, né, conhecido como o descobrimento do Brasil, porém já existia pessoas aqui, mas falando de descobrimento, em 1500 chegaram aqui os portugueses. Aqui eu quero te apresentar o Brasil no continente americano. Eu quero que você saiba que nós aqui temos o planeta Terra, esse mapa com 6 continentes, mas nem sempre foi assim, eram apenas um continente lá há 200 milhões de anos atrás, Pangeia. Mas hoje nós temos 6 continentes, dos quais o Brasil faz parte do continente americano. Então está aqui o Brasil, vizinho aqui de 12 ou 13 países na América do Sul. 93% do Brasil fica no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte. Nós temos aqui os 3 subcontinentes, né? América do Sul, onde fica o Brasil. Nós temos a América Central e a América do Norte. Esses 3 subcontinentes formam o continente americano. Então, qual é o maior país no continente americano? Quem é o maior em extensão territorial? O Canadá. Em segundo, os Estados Unidos. E terceiro, o Brasil. E, se falando de todo o planeta Terra, o Brasil é o 5º maior continente do planeta Terra. Está aqui toda a localização e o Brasil faz divisa com, conforme vocês podem ver nesse slide aqui, o continente americano, que tem aí mais ou menos 35 países, que formam o continente americano. O Brasil faz divisa com quase todos os países na América do Sul, porém não faz com Chile e Equador, ok? Aqui nós temos o mapa político do Brasil, que passou por algumas alterações, lá mais ou menos, agora a partir da Constituição de 1988, o Brasil aqui tinha Roraima e Amapá, que eram territórios da federação, e integrar agora fazendo parte dos estados brasileiros. E nós temos aí 26 estados e mais o Distrito Federal. Esse é o nosso mapa político. Nós temos aí 26 estados e mais o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, onde ficam os 3 poderes, o governo brasileiro. Então, quero dizer para vocês, já que estamos falando da formação do território, o Brasil tem passado por mudanças e ainda pode continuar a passar por essas mudanças. Aqui eu trago a divisão e organização política do território brasileiro. Atualmente, o território brasileiro é constituído de 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal, onde se localiza a capital Brasília, a sede do governo federal. Os estados estão divididos em municípios, que são menores unidades políticas administrativas da federação. Em 2018, o Brasil contava com 5.570 municípios. Então, mais uma informação para você. Nós temos 5.570 municípios que formam o território brasileiro, e 26 estados e mais o Distrito Federal, chamado de 27 unidades da federação. Atualmente, a divisão política do território brasileiro nem sempre foi assim. Ao longo do tempo, aconteceram diversas alterações. As últimas mudanças se deram em 1988. Quais foram? Ainda poderá sofrer alterações? Poderá sim, galera. Tem um projeto aí, conforme eu falei para vocês, que em 1988 o Brasil não tinha o Tocantins como estado, ele passou a ser um estado, dividiu o estado de Goiás e criou o estado do Tocantins. Assim como Roraima e Amapá, também aí nos anos 1970, 1980, também deixaram de ser território e passaram a ser um estado. Então, isso vai mudando a configuração do território brasileiro. Tem também um projeto para o Pará, para criar mais 2 estados lá, parece que é Carajás e outro,
Ele já até passou, teve até uma votação lá, a sociedade foi chamada para opinar sobre isso, que é chamado o plebiscito, né? Uma consulta popular para saber o que eles achavam disso. Então, eu vou ler mais esse slide aqui para mim falar um pouco mais para vocês e vou interagindo ao longo da nossa apresentação. Divisão e organização política. Em geral, as pessoas que propõem a criação de novas unidades da federação argumentam que isso atrai mais investimento do governo federal, melhorando a economia e as condições de vida das populações. Por outro lado, os críticos a essa proposta alegam que novas unidades acarretam mais gasto ao país, em razão da necessidade de novos cargos políticos e da liberação de verba. E você aí do outro lado, o que é que você acha? Você acha que é importante criar mais estado, dividir alguns estados, como é o caso do Pará, que pode se dividir em mais 2, formando de lá fazer 3? A Bahia também, eu quero dizer a vocês que tem uma proposta para a Bahia. Já vi alguns debates em Barreiras, aqui numa cidade próxima, sobre a divisão da Bahia, dividir a Bahia. Só que, ao contrário de Mato Grosso e o Pará, é menos debatido isso. Mas há conversas. Eu procuro a você. O que é que você acha disso? Território federal, criado pelo governo federal no início dos anos 1940 para estimular a ocupação e garantir o domínio de área do território brasileiro, próximo aos países vizinhos. Então, plebiscito. O que é o plebiscito? É a consulta pública feita para conhecer a opinião popular sobre um assunto específico. É o que aconteceu lá no Pará, que houve um plebiscito. Consultou a sociedade daquele estado se achava legal dividir o estado do Pará. Se era melhor criar mais cargo para vir mais verba do governo federal, gerando mais emprego e renda. Isso é bom ou ruim? É você que está aí do outro lado que começa a pensar nisso também. Tá? Eu quero sua opinião. Vai pensando aí. O nome do Brasil, o Brasil que vem passando por grandes transformações ao longo da sua existência, ao longo dos seus 521 anos, ele se chamava, hoje o nome do Brasil oficial é República Federativa do Brasil. Anteriormente o Brasil se chamava República dos Estados Unidos do Brasil. A Constituição Federal de 1988 é o conjunto de leis, normas e regras de um país. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e os deveres de todo cidadão no território nacional. Ou seja, nós somos um país, nós temos uma Constituição Federal onde diz a lei e o direito de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada cidadão. Dentro nós temos a Constituição também dos estados e do Distrito Federal. Os municípios também têm estatuto, mas a lei maior é a Constituição Federal. É lá onde nós encontramos todas as leis. Por isso que lá está o conjunto de leis do país. Por isso que nós somos uma unidade territorial, nós somos uma federação independente, nós temos nossa Constituição, nossa moeda. Tá? Aqui a bandeira do Brasil, para você compreender melhor a nossa bandeira. Continuando aqui a organização política, o nome oficial do Brasil revela importantes aspectos da organização política do Estado brasileiro. O Estado ou Estado-nação corresponde a uma instituição política e administrativa que, para existir, precisa de um território com limites definidos, população e soberania, ou seja, independência e autoridade para criar ou modificar leis. Desculpe. Emitir sua própria moeda, criar impostos, etc. Então, um país que tem soberania é esse aqui, ele tem o direito, ele tem possibilidade de criar sua moeda, seus impostos, aplicar suas leis. Por isso que nós temos uma Constituição e é importante que você também compreenda a Constituição para você saber seus direitos. República, agora nós vamos entender o que é o Brasil República. Aqui ela passou a ser república desde lá de 1889, né? Significa coisa pública, é uma forma de organização política. Nesse regime, o povo escolhe seus representantes no governo por meio de eleições. A forma de organização política no Brasil é a república. Tá certo? Presidencialismo é o sistema adotado para a escolha dos representantes do nosso país. Federação é um estado formado por diferentes unidades territoriais. É o caso do Brasil, é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal e mais 5.570 municípios. Por isso que nós somos uma federação. Os 3 poderes, muito importante, está lá em Brasília,
que é o poder executivo, exercido pelo presidente, que fica na alvorada. O artigo 2 da Constituição fala desses três poderes, que são independentes e harmônicos entre si, que são eles, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Você vai entender melhor. Legislativo, os deputados federais e os senadores. O executivo, o presidente, o vice-presidente e seus ministros. O judiciário é composto pelos ministros, desembargadores, juízes e por aí vai. Política e cidadania. Aí que eu quero te dizer que é importante você entender a cidadania. O que é política e cidadania? A política é vivenciada em casa, na escola e até mesmo em grupos de amigos. Isso acontece quando você e outras pessoas se dispõem a discutir e resolver problema. Então, nunca diga assim que você está fora, que você não quer falar de política. A política é importante para o seu dia a dia. Até o pãozinho que você comeu pela manhã ou à noite reflete e tem relação com a política. É importante você ser um cidadão participativo. Por isso é exercer a cidadania. Você está por dentro, não criando conflito, mas discutindo ideias. Aqui você vê estudantes que protestaram na Estação da Lapa em Salvador por melhores condições nos preços do ônibus, né? Porque são eles que estão pagando. Então, vale a pena você discutir política, sim, para melhoria e para melhor qualidade de vida das pessoas. Porque são eles que estão com o poder. O poder somos nós que passamos para ele através do nosso voto. Você que está aí, saiba que você, aos 16 anos, o voto é facultativo. Você não é obrigado a votar quando você tem 16 anos ou mais. Agora, de 18 até 70 anos, o voto é obrigatório. É importante você votar. Mas se você tem 16 anos completo e vem uma eleição, vote. Escolha aquele que tem melhores propostas para você e para os seus munícipes, para as pessoas daquele determinado município, estado onde você mora. Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero te falar também aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que defende os direitos de criança e adolescente, defende a sociedade. Os vereadores exercem o poder legislativo nos municípios. A principal função deles é representar os interesses da população perante o poder público, por meio da criação, extinção ou alteração de leis e fiscalização. Ou seja, o poder legislativo no município são os vereadores. Ele fiscaliza o governo, as verbas, o governo municipal, que é o prefeito, ele tem essa possibilidade, mas ele também pode trazer para o debate, você pode cobrar seu vereador sobre quais são as políticas públicas que ele tem para a criança e o adolescente. Chame seu vereador, chame aquelas pessoas que estão envolvidas na política no seu município, você que está aí do outro lado me assistindo. Discutir política é muito importante, tá? É uma das causas que ele pode defender. Então, se nós temos no município, na esfera municipal, nós temos os vereadores e o prefeito, no estado, na esfera estadual, nós temos os governadores e os deputados estaduais. Em Brasília, nós temos, além de nós termos um governador, nós também temos deputado estadual, mas nós temos a esfera maior. Nós temos os três poderes lá, que é o poder legislativo, como eu falei ainda agora há pouco, o judiciário e o executivo. O governo federal, o poder maior está lá em Brasília, tá certo? Organização política, o legislativo, que eu te falei, que é composto de senadores e deputados federais, o judiciário, constituído por magistrados, como ministros, juízes, promotores de justiça, desembargadores, que julgam conflitos e crime, garantem os direitos individuais, coletivos e sociais, avaliam leis e decretos. Essa é uma da atribuição do judiciário. Nós temos também, aqui o que eu quero te mostrar, as regiões geoeconômicas do Brasil. Primeiro, nós tivemos uma divisão territorial do Brasil que dividia em 3 regiões, chamadas regiões geoeconômicas, criado por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Isso foi em 1960. Em 1970, nós temos a divisão do Brasil em 5 regiões, conforme você vê aqui nesse slide, as 5 regiões brasileiras, conhecidas também como macro-regiões. Criada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, veio melhorar, não querendo criticar essa daqui, que ela foi importante sim, mas essa aqui melhor dividiu pela semelhança dos estados, pela questão da semelhança, avaliando o clima, a vegetação, a hidrografia,
Vários critérios foram utilizados para regionalizar. E nós temos aqui as 5 regiões, das quais nós fazemos parte da região Nordeste, nós aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Se eu falar a nível do Brasil, nós estamos no Nordeste. Se eu falar na Bahia, nós estamos no Oeste da Bahia. Ok? Eu quero te dizer que foi um prazer estar com você. Foi o fim aqui da nossa apresentação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Assista todo esse vídeo e um forte abraço.